Quando olhamos para o universo da Disney e para o universo de Pokémon, sabemos que são dois mundos completamente distintos. No entanto, ambos são frutos da imaginação dos seus criadores. Como seres humanos, adoramos inventar hipóteses e debater ideias, e cheguei a uma pergunta. Como seria se as personagens da Disney fossem Pokémons? Quais seriam os seus tipos? Seriam lendários? Boas pessoal, daqui o Gabriel, e hoje vou apresentar uma lista de 10 personagens da Disney que, na minha opinião, seriam interessantes como Pokémons. Poucos conhecem a história de Taran e o Caldeirão Mágico. Alguns nem têm noção que este filme foi feito pelos estúdios da Walt Disney. No entanto, este é um filme cheio de personagens mágicas com poderes bizarros. Não se deixem enganar com a simplicidade de Anwen. Esta porquinha tem o poder de criar imagens do futuro e até do presente, permitindo ao seu dono de antecipar qualquer perigo que lhe esteja iminente e até qualquer movimento que o oponente esteja a engendrar. Se fosse um Pokémon, esta habilidade já lhe valeria o tipo psíquico. No entanto, sendo uma porquinha, com vários atributos naturais, Anwen seria do tipo normal, sendo imune ao tipo fantasma. Apesar de ser um pequeno candelabro, manuseia o poder do fogo, conseguindo produzir uma labareda que deixa o seu inimigo queimado. Sem dúvida que Lumière é um autêntico tipo fogo. No entanto, como teve um aspecto humano no passado, também lhe atribuiu o tipo fantasma. Não que Lumière esteja morto, no entanto, possui uma conveniente capacidade de assombrar quem ousa entrar no castelo do seu amo com más intenções. Se já existem tantos Pokémon com atributos de objetos do dia-a-dia, por que não Pokémon Tapete? Além da sua incrível capacidade de poder voar, Tapete também possui uma inteligência sobre-humana. Só isso já lhe rende os tipos voador e psíquico. Charizard poderia ser substituído por Tapete na Poké Ride. Se o próximo título de Pokémon fosse inspirado num local desértico, esta substituição seria uma mais-valia. Pobre Charizard, a ter que levar com tempestades de areia na cara. Deixem esse trabalho para o Tapete Mágico. Se o Gengar tivesse um animal de estimação, definitivamente seria o gato Cheshire. A sua capacidade de se transportar de um sítio para o outro, tomar outras formas de vida e até de se tornar invisível, tornam o gato Cheshire num verdadeiro Pokémon do tipo psíquico e fantasma. Além de tudo isso, este gato é onipresente. Assim como todas as personagens de Alice no País das Maravilhas, o gato também é louco, mas de todos os que lá vivem, é o único capaz de admitir a sua condição. Este gato teria uma catch rate muito baixa, uma vez que se consegue esquivar bem depressa dos seus inimigos. Além disso, aumentaria a probabilidade dos ataques do oponente falharem. Será que assim os jogos de Pokémon se tornavam ainda mais desafiantes? As experiências de Jumba são considerados por muitos os Pokémons da Disney. Existindo cerca de 629 experiências diferentes, Stitch é a mais conhecida de todas elas por motivos óbvios. Não se deixem enganar pela sua aparência inofensiva. Além de ser um clone geneticamente melhorado, Stitch é um extraterrestre nocivo. Stitch seria do tipo lutador e escuridão. Seria do tipo lutador, uma vez que é uma criatura bem poderosa, com uma incrível capacidade de levantar 3000 vezes o seu próprio peso. Além disso, possui 4 poderosos braços. O seu tipo escuridão deve-se ao fim para que foi criado. Assim como todas as experiências de Jumba, Stitch tinha a única finalidade de destruir tudo o que tocasse. Além disso, tem uma excelente visão noturna e os seus hábitos são também notívagos. Diretamente da China temos Mushu, o pequeno dragão. Apesar de ainda não dominar de forma correta o uso da labareda, Mushu seria dos tipos dragão e fogo. Esta seria a forma inicial de um dragão bem poderoso como o grande dragão de pedra. Uma vez que Mushu é desastroso e algo teimoso, só evoluiria num nível bastante avançado, de modo a ter tempo suficiente para se aperfeiçoar. Provavelmente teria um estado intermédio, como é o caso de grande parte dos Pokémons do tipo dragão, e o seu método de evolução para a fase intermédia seria apenas com um grande nível de amizade. Úrsula é um verdadeiro monstro dos mares. A sua abominável aparência e os seus aterradores tentáculos são apenas a ponta do iceberg. Apesar de saber imensas práticas da magia negra, não lhe seria atribuído o tipo escuridão, pois a sua especialidade são as suas poções, uma vez que tem efeitos adversos em quem os bebe. Apesar de parecer uma criatura algo carismática, é traiçoeira e faz tudo para obter o que quer. O tipo veneno e água assenta bem em Úrsula devido à sua capacidade de produzir os mais diversos venenos e devido à sua habilidade em ambiente marinho. Assim como Xerneas, o espírito da primavera tem a capacidade de criar vida. Seria, sem dúvida, um Pokémon lendário e teria a habilidade de criar um campo de batalha primaveril que aumentaria temporariamente os seus base stats. Sendo totalmente fraca contra o fogo e não conseguindo criar vida em ambientes onde se gera uma intensa atividade geológica, o espírito da primavera não conseguiria utilizar a sua habilidade contra Pokémons do tipo fogo e terra, apesar da sua vantagem contra estes últimos. Seria, por motivos óbvios, dos tipos erva e fada.
e só seria possível obtê-la no dia do equinócio da primavera. Ninguém gosta de se lembrar do triste fim que Mufasa teve em O Rei Leão. No entanto, todos sabemos o quão poderoso ele foi tanto em vida como na morte. Sendo um pai exemplar, protegeu seu filho Simba a todo o custo, tanto no seu confronto com as hienas, no cemitério dos elefantes, como no desfiladeiro onde decorreu a pesarosa bandada de gnus. Mufasa lutou até à morte para proteger o seu filho, até que as artimanhas de Scar venceram. Mufasa morreu, mas o seu legado manteve-se vivo nas décadas que se seguiram. O reencontro de Simba e Mufasa levou à queda do reinado de Scar. Justiça foi feita graças à sabedoria de Mufasa. O fato de ter sido um guerreiro destemido em vida e um espírito prudente em morte confere a Mufasa os tipos fantasma e lutador. O lendário vilão da Disney seria também lendário no universo de Pokémon. Chernabog é para muitos o mais temido e cruel vilão da Disney. Ele simplesmente diverte-se a provocar o caos, vive no meio da desordem e adora a sua condição de Senhor das Trevas. Tem uma bizarra habilidade de trazer os mortos à vida para os atormentar ainda mais. Consegue transformar os seus lacaios em formosas dançarinas, no entanto o seu poder ilimitado não o proíbe de as transformar em horripilantes e repugnantes animais. Nos jogos de Pokémon, provavelmente teria a habilidade de transformar os oponentes em Magikarp ou Fibas. Quem sabe? Devido à sua malvadez sem limites, Chernabog seria exclusivamente do tipo escuridão. E fica em primeiro lugar nesta lista. E pronto pessoal, estes seriam algumas das personagens da Disney que seriam interessantes de se ver em jogos de Pokémon. Que outras personagens é que vocês acham que deviam ter aparecido? E quais seriam os seus tipos e habilidades? Seriam lendários? Deixem nos comentários aí em baixo. Peace out!